Olá pessoal, para vocês que acompanham mais um Sportcast, nós estamos chegando com a nossa turma aqui no Canal Ideal com o João e hoje um super convidado para falar de uma modalidade que vem crescendo e muito e conhecer um pouco mais sobre esse esporte, não é, João? Tudo bem? É isso aí, tudo bem. Vamos falar agora um pouquinho num esporte mais diferente, né? Nós estamos aqui num clima de Copa do Mundo, tá rolando a Copa e tal. Só que esse esporte aqui diz que o entrevistado aqui tu não pode arrumar confusão porque ele te acerta um tiro de 300 metros de distância. Mais diz que o cara é bom, diz que o cara é brabo, né, Juliano? Tudo bom, Juliano? Tudo bem? Tudo certo. Tá? Prazer poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Jusceli, seja bem-vindo. João, isso. E Juliano, né? Um trio de Jotas. E falar ainda mais sobre um esporte, né? Sobre o meu hobby. É uma coisa então que eu vou falar com todo o gosto. Ainda mais porque é um motivo de alegria, né? Me consagrei campeão na última etapa. Campeão do nosso campeonato de tiro ao prato. E isso, então, é motivo de comemoração. E trouxe aqui para mostrar meu troféu para vocês. Que bacana. Eu ia comentar, né? Que não é tão hobby, né? Porque o tamanho desse troféu aqui, eu acho que já vale todos os investimentos, né? Então, Juliano, conta pra nós aí um pouquinho como é que é esse esporte. Eu acho que poucas pessoas aqui na região conhecem o tiro ao prato, né? Que é um esporte de precisão, né? É você que pratica, você pode explicar melhor pra gente. Sem dúvida. Então, ele é um esporte onde nós usamos uma espingarda calibre 12. O tipo do cartucho, ele usa várias esferas de chumbo bem pequenininhas. E existe uma máquina que ela fica balançando. E através do microfone, por um comando de voz, o atirador que está posicionado, ele manda o prato ser disparado, só que ele não enxerga para qual lado ele vai sair. Então, ele é um tiro dinâmico, é um tiro de precisão, e eu preciso então acertar esse prato enquanto ele estiver voando, enquanto ele estiver numa altura até, se não me engano, são 25 metros. E aí, isso faz com que se torne muito difícil e muito competitivo, porque é diferente de um tiro de arma curta, onde você tem um alvo parado e você vai fazer os teus disparos, né, sem ter essa dificuldade. Então faz com que seja também muito emocionante, porque o tiro de calibre 12 ele é um tiro que dá um som bem interessante, um barulho forte, e ele também dá um impacto interessante, é um tiro forte. Mas para chegar até essa competição, aí vem uma história também. O que é um clube de tiro hoje? O que a pessoa precisa para entrar num clube de tiro também, para nós conhecermos um pouco mais desse mundo, Juliano? Tá certo. Essa é uma pergunta bem legal, Juscelino, porque várias pessoas, depois que sabem que eu sou atirador, que eu participo do clube de tiro, eles vêm perguntar pela questão da curiosidade. Então é muito legal para que a gente possa também estar esclarecendo um pouquinho de como funciona tudo isso. Para você poder ter acesso à arma de fogo, existem dois caminhos, né? Então, ou você vai ter a arma para você fazer a tua defesa pessoal, e essa arma fica dentro da tua casa, em restrito, né? Você não pode tirá-la de lá, a não ser que seja para usar de fato, né? Para você defender a tua vida, da tua família e o teu patrimônio. E você tem a possibilidade de ser um atirador esportivo. Para você ser um atirador esportivo, a primeira coisa que você tem que fazer é se filiar a um clube de tiro, ou uma associação, né, exatamente a qual do tipo que eu participo. Quando você se filia a um clube de tiro, você somente pode dar sequência nisso se você tiver uma série de fatores a serem preenchidos, como você não pode estar respondendo no processo crime, você não pode ter nenhum enrosco com a justiça, e você tem que passar por teste psicológico e por teste de aptidão. Então, são essas as premissas as quais te dão a possibilidade de você estar ingressando no esporte e estar adquirindo então a tua arma de fogo para fazer essa prática, né? E dentro do clube de tiro não existe somente uma modalidade. Então, essa modalidade que eu participo da competição, ela é uma dentre várias outras que lá nós temos disponíveis para os sócios, né? Lá existem a possibilidade de você atirar com arma curta, fazer um tiro ao alvo, que arma curta seria revólver, pistola. Você pode fazer tiro de carabina. Carabina é como se fosse uma espingarda, mas que usa a munição de revólver. Você tem tiro de fuzil, também é possível você fazer dentro de um clube de tiro. E você tem os tiros também de arma longa, que são os tiros de 12, esses dos quais eu participo, e o tiro a hélice, que é um tiro que imita um tiro de caça. Então, você tem todas essas possibilidades dentro de um clube onde ele passa por vistoria do Exército Brasileiro, onde você tem todos os quesitos de segurança
né, para você poder estar participando. E o legal é que você acaba, né, participando, então é um esporte, você tem esse ar de competição que te exige principalmente dedicação, disciplina, e muita disciplina, diga-se de passagem, porque a gente vinha falando antes, né? É só com responsabilidade que a gente pode fazer o manuseio dessas armas. Eu preciso ter arma necessariamente? Então, para entrar no clube de tiro, o clube de tiro já tem a arma? Como que funciona essa logística, Juliano? Outra pergunta bem legal, por quê? Existem 2 formatos. Existem clubes de tiro que te oferecem as armas que o próprio clube tem. Então, você paga como se fosse um aluguel. Né? Você chega lá e diz, eu quero atirar. Então, o João chega lá, eu escolhi um revólver 38 e eu quero dar 10 tiros. Quero atirar 10 vezes. Então, eles te oferecem a arma, a munição, os equipamentos de segurança e mais o alvo. E o instrutor ainda que vai te acompanhar até o stand para você poder fazer o teu tiro, fazer os teus disparos. Uhum. Então, de novo, também um ambiente controlado e seguro. Nesse caso, eu também preciso estar apto, preciso fazer os exames, como tu falou, nesse caso? Não necessariamente. Você pode ser um civil qualquer, porque desde que você esteja no ambiente controlado e sob supervisão e responsabilidade de um instrutor, aí você pode estar fazendo os disparos. Então, esse é um formato de clube. Eu participo de uma associação. Então, para fazer parte do mesmo lugar onde eu atiro, então a pessoa tem que se associar, tem que pagar um valor e ela vai fazer parte e ela leva as suas armas. E lá a única coisa só de diferente que tem, então, é a estrutura. E o clube coloca, no meu caso, à disposição os pratos, né? E a estrutura lá com a maquininha que fica lá sobre tutela deles. Legal. É bem interessante. Eu ia falar agora, estou aqui prestando atenção, achando incrível esse esporte. Para o pessoal entender, acho que tem algumas pessoas ainda que não conhecem muito se tira o prato, como é que funciona? A máquina, tu falou, a máquina joga o prato para cima e tu tem uma, que nós estávamos falando aqui antes, tu tem um limite de altura, tu tem que acertar esse prato, né? Isso. O limite de altura, se eu não estou enganado, eu falei que era 25, mas acho que é a distância que o prato vai, acho que é 25 metros. A altura, se eu não estou enganado, acho que são 18. Mas enfim, os atiradores, eles se posicionam são 5 posições de frente para a trap house, que é a casinha, onde ela fica com a máquina escondida pro lado de baixo assim, dela. E ela tem só uma boca pro lado de trás, onde ela consegue fazer o lançamento do prato. Então, essa máquina ela fica girando, ela tem um ângulo praticamente uns 45 graus e ela só vai disparar a partir do momento que você der o comando de voz. É um comando de voz qualquer, você pode falar no microfone, o microfone capta e entende a partir de um som contínuo. Então tem gente que fala vai, foi, qualquer coisa qualquer som que você emitir contínuo, a máquina entende. E nisso ela tá aqui se mexendo, então tu não sabe de onde que o prato vai ser lançado. Isso, né? Aí, perfeitamente. Nossa. E além disso, o que também acaba dificultando é que o formato desse esporte, ele se dá que você vai atirar 5 vezes em cada posição. Então, as posições elas começam num semicírculo, né? Então, são 5 delas. A 3 é a única posição que eu estou completamente de frente para a casinha, quando o prato sai. Então, começa mais viradinho, mais de lado na primeira, na segunda, a terceira bem de frente, a quarta e a quinta. Então, eu vou fazer 5 tiros por posição. Sendo que o Juscelino, por exemplo, está na primeira, ele começa atirando, dá o primeiro tiro, aí passa para o João. O João dá o segundo tiro, terceiro, quarto. Aí volta para o Juscelino, até que todos deem os 5 tiros. Depois cada um troca de posição, cada um troca de lugar. Olha que interessante. Até que todos deem 5 tiros em cada posição. Então são fechados 25 tiros, né? O campeonato que eu participei, então ele era de 50 tiros. Então nós fazíamos isso 2 vezes. Esse rodízio. Isso. E existem formatos de campeonato também, os quais eu já tive a chance de participar, como Jogos Abertos ou como o JASC, que são números maiores. Então, você vai fazer até 200 tiros, por exemplo, ou até 100 tiros. Tudo depende de qual for o regulamento ou a proposta do campeonato, né? E o que é a pontuação aí a partir do tiro? É a quebra do prato? É a altura? Só para nós entendermos, Juliano, como que funciona a pontuação a partir que você dá o comando e o prato sai. Quais são as análises nesse sentido? Para valer o tiro, você tem que quebrar pelo menos um caquinho. E esse caquinho ele tem que ser visível. Então, o prato, quando ele sai, ele já tem uma cor característica. Ou ele é um laranja bem forte,
ou ele é um branco. Geralmente isso para quem faz tiro à noite. Então, porque você precisa ter contraste para enxergar mais fácil. Então, desde que você quebre, você não precisa moer ele, né? Ele não precisa quebrar em vários pedaços. Não tem uma regra que seja específica assim. Mas tem que ser visível ao olho, pelo menos, do juiz que saiu um caquinho para valer um ponto. Se quebrou, né? Quebrou um pedacinho, tá valendo. Então, é um ponto. Ou você não quebrar nada, é 0. Então, daí você não marca. Eu ia falar, mas esse caqui tem que ser quebrado no ar. Então, o pessoal tem que ver se quebrando, né? Não é lá conferir no prato, né? Olhou lá, quebrou, tá valendo. É até legal falar, porque quando o prato cai no chão... Então, por exemplo, eu atirei e errei. O prato caiu no chão, ele se quebra sozinho. Poucos deles conseguem resistir ao próprio peso dele caindo, né, que fica intacto. Então, ele é feito num material quebradiço. É uma mistura de materiais. Ele não é tão frágil, mas também ele é feito para se quebrar, né? Então, geralmente, quando ele cai ao chão, ele se quebra sozinho. Eu pensava, imaginava, Juliano e João, que o tiro era no tempo-resposta, de quando você dava o comando, o prato saía, né? Mas então a gente vê que então não é. Então é quebrar o prato, pelo menos aí tá valendo o tiro. Isso aí, tá valendo. E eu na minha vez de atirar, por exemplo, eu tenho o tempo que eu quiser. Então eu posso respirar, eu posso me concentrar. E se eu tiver com a arma já fechada, empunhada, eu posso desfazer, eu posso abrir ela e me colocar numa posição de concentração até que eu estiver pronto para poder efetuar o meu disparo. Então eu tenho o tempo que eu quiser. Nesse momento a máquina vai estar fazendo o movimento enquanto você está aguardando para dar o sinal? Isso ou a máquina fica parada, essa que faz o... Não, ela sempre está girando. Ela sempre está mexendo, isso aí. E ela vai lançar o prato a partir do momento que eu dei o comando de voz. E o meu atirador da sequência, então se fosse eu o primeiro a atirar, o João o segundo, o João tem que ficar, e você também. Então, todos os outros que não estão no tempo do tiro, vocês têm que ficar com a arma aberta, porque ela é uma arma semelhante a essa aqui que está no troféu. Ela é uma espingarda com 2 canos sobrepostos. Então, ela fica aberta. E você só pode fechar ela e empunhar. Empunhar significa que eu vou colocar ela na posição de tiro e fazer mira. Eu só posso fazer isso depois que o atirador que estiver antes de mim já atirou. No caso, atirou, já tem que abrir e esperar daí. Isso aí. Então, eu dei o primeiro tiro. Isso é questão de segurança, Juliano? Só para nós entendermos. Questão de segurança? Então, e até pelo próprio esporte, para que não haja, às vezes, um tiro acidental, mesmo que ninguém fica depois da linha de tiro. Isso também é uma regra do esporte, uma regra de segurança. Ninguém fica depois dos atiradores. Então, tecnicamente, não haveria esse problema de segurança. Mas... se nós 3 estamos prontos a atirar e nós 3 estamos esperando já fazendo mira, muitas das vezes a descarga de adrenalina é tão grande que a pessoa acaba fazendo um disparo sem querer, um disparo acidental, puxa o gatilho lá mirando no prato, só que é um prato que eu deveria estar atirando e não o João, não o Jusceli. Então, não só pelo motivo da segurança, mas sim pela dinâmica do esporte. Então, só é permitido para que o atirador da sequência possa estar prestes, pronto para atirar, só depois que eu já tiver feito o meu disparo, só depois de ter efetuado o meu tiro, senão você não pode fazer. E nessa questão que você falou que vocês ativam o prato para ele sair, né? Tu tem mais ou menos para o pessoal entender a precisão que é, você tem mais ou menos uma noção de quanto tempo de você dar o comando daquele prato sair, você já está pronto para atirar? Em torno de 1,5 segundo. Ele não mas chega, é muito rápido. Não chega a 2 segundos, né? Tu tem que estar focado, então, no prato para conseguir acertar, né? E depois que você faz os teus primeiros disparos, você vai fazer os teus primeiros treinos quando você entra no clube, e você ajusta, você alinha a tua arma, você faz a regulagem bem certinha, você vai perceber que acertar o prato não é difícil. O difícil é você ter a continuidade, né? É você conseguir acertar vários e não errar, e errar o menos possível. Até isso leva àquele ponto de que, curiosamente, eu tava sob muita pressão agora nessa final do campeonato, porque eu vinha na liderança até a penúltima etapa. Eu vinha então com um maior score de tiro do que os meus colegas. Na penúltima etapa, o rapaz que estava em segundo lugar, ele me passou um prato. E isso fez com que eu tivesse uma obrigação de fazer mais do que ele, e sendo que nós dois tínhamos uma média muito alta.
e sendo que ele atirou, ele fez 49 acertos e me colocou numa condição para ganhar. Eu só tinha condição, só tinha como fazer 50. Senão eu não conseguiria passar ele de forma alguma. Até porque esse campeonato que nós estávamos participando eram 8 etapas. E dessas 8, iam valer só as 5 melhores. Então, a partir da quinta, eram 8 etapas, iam valer as 5 melhores. A partir da quinta, começava o teu pior resultado começava a ser desconsiderado. Então, agora na final, o último pior resultado era desconsiderado. Ele jogou fora um 48 acertos de 50, e eu joguei fora um 47. Então, como ele fez um 49, eu tinha que fazer um 50. Tu ficou na obrigação. Não podia eu tinha que acertar tudo. Caraca. E eu consegui. E a pressão aí? E aí? Foi difícil. Não é fácil, não é brincadeira. 50 tiros, e aí você teria... E esses são também alguns dos fatores os quais dificultam, né, a nossa dinâmica, porque não é simplesmente você ter, então, a tua arma regulada, você saber atirar, você ter já o tempo de resposta do prato saindo, e sim você tem que lidar com a pressão, né, de todo o conjunto, sabendo que você tem um resultado para fazer, você tem que entregar, senão o troféu não ia vir. E foi a primeira competição que tu participou, Juliano? Ou não? Já participei demais. Uhum. Eu participo do clube de tiro já fazem 5 anos. Eu já participei de competições a nível estadual, que foi o Campeonato Catarinense. Geralmente eles são disputados e frequentados em clubes maiores, porque como abrange o estado todo, você tem que ter uma estrutura um pouco maior. Então já participei de campeonatos maiores, mas naquela época não tinha capacidade já de estar disputando, né, com um score parecido com o qual esse eu disputei em Xanxerê. Mas é muito interessante participar desses campeonatos maiores, porque você conhece muitas pessoas e que tem uma história, uma bagagem de tiro muito grande. Você conhece pessoas, você faz amizade, você pega a técnica, você entende como é que o cara faz diferente com uma situação adversa. Porque o tiro ele vai acontecer, haja sol, chuva, frio, vento e neblina. O campeonato só para se tem neblina ao ponto de o atirador e o juiz não conseguirem enxergar o prato saindo. Se tem condição de enxergar e o juiz acha que dá para tocar com a prova, a prova segue. Então são muitos os fatores os quais eles têm essa interferência. E você se colocar a atirar em locais diferentes, com pessoas diferentes, com técnicas diferentes e anos de tiros maiores do que o teu, então é um aprendizado muito grande. Aí atirei também nos Jogos Abertos, fiz parte da equipe que defendeu o Xanxerê. E nesse ano nós não fomos porque houve um atraso na divulgação da data no local, uma certa divergência, e aí nós retiramos a nossa inscrição para que nós pudéssemos focar então no nosso campeonato interno. Esse campeonato interno então aconteceu só para Xanxerê, só para membros do nosso clube, e também serve como um ranqueamento. Significa que se tivesse havido os Jogos Abertos de Santa Catarina, o time estava montado pelos 6 primeiros colocados do nosso campeonato. Olha só, então foi um resultado muito bacana. Isso aí, então aí também está a importância de nós termos feito esse campeonato, e possivelmente para o ano que vem, se o cronograma acontecer certinho, vai ser do mesmo formato. Então esse ranqueamento interno serve para montar a equipe para os Jogos Abertos, e também, se possível, né, para uma equipe para o Campeonato Catarinense. Show de bola, né? Imagina. Aqui Xanxerê tá bem representado, então, pelo jeito, né? Imagina chegar lá e acertar tudo de novo, né? Olha, esse é o intuito, né? É o desafio, né? A gente treina e se desafia justamente para poder exercer um resultado desse. Então, claro que um campeonato catarinense, eles são 200 tiros que nós temos que fazer. Então, é uma dificuldade bem maior. Mas se eu levar proporcional à minha média de acerto, a minha média de desempenho, eu tenho condição de pelo menos hoje ficar entre os 10 colocados. E uma dúvida, Juliano, acho que todo mundo pergunta também, é um esporte caro? É um esporte acessível? Tem também isso, né? A gente tem que analisar quando a gente gosta de esporte, porque tem viagens, eu acredito tem as armas, tem toda uma lei que vocês seguem também, a munição também. Como que é que funciona para nós entendermos? Porque nós somos leigos nesse assunto em relação a isso.
Então, as armas, hoje, então você tem que ter a sua arma para atirar, porque o clube não disponibiliza, como nós falamos antes. Então, essas espingardas hoje no mercado, elas estão a partir mais ou menos ali de uns 6 a 8 mil reais. Então, a partir daí, você já consegue ter o teu equipamento para você conseguir atirar. E existem, claro, armas que vão até mais de 100 mil reais. Então, quando você tem acesso a uma competição a nível estadual ou a nível nacional, você se depara com competidores que têm poder aquisitivo e tempo de tiro já para ter um equipamento a um nível desse. E as diferenças são pequenas, mas são decisivas. Porque um prato que você chega a acertar ou você chega a errar, ele pode tirar de ti umas 5, 7, 10 colocações, 10 posições no ranking. Caraca. Um erro só, ou um acerto. Então, eu consegui ser campeão desse campeonato, por menor que ele fosse, mas por um acerto. Porque o segundo colocado... Tinha 49. O segundo colocado errou um pratinho. Olha só. E aí, então, tem que ter a tua arma. Você tem que pagar a mensalidade do clube. Então, eu sou sócio do clube. Para entrar, eu tive que pagar uma joia. Um valor estipulado pela estrutura que o clube já possui, né? Então, para ser justo. E eu preciso, então, pagar uma manutenção, né? Um valor mensal por mês. E fora isso, eu preciso, então, pagar os cartuchos, os quais eu utilizo, e mais os pratos, os quais o clube coloca à disposição. Esse ano, o nosso clube fez um rateio para a competição, então ele não estava nos cobrando os pratos disponíveis, mas a munição toda por nossa conta. Tá, e essa munição tem que ter uma autorização, exemplo assim, eu faço parte do clube de tiro, aí eu tenho um limite de munição, quantos tiros eu posso dar, há uma legislação em relação a isso, Juliano? Sim. Como que eu compro essa munição também? Sim, então, toda essa parte de insumo, ela e mesmo dos equipamentos então, principais, que são as armas de fogo, eles são feitos e só liberados pela mão do Exército. E é tudo bem rígido e se leva até um certo tempo para que a gente consiga fazer. Então tem que encaminhar a documentação, dizendo qual é a arma que você vai comprar, ou qual que é o tipo do cartucho que você vai comprar e qual que é a finalidade. Depois de ter isso tudo ok, você pode fazer, então, executar a tua compra. É um pouco mais complicado na parte das armas, mas a munição, desde que você tenha toda a documentação em dia e você vá a uma loja que seja autorizada a venda desses insumos, você consegue fazer a compra bem tranquilo. E ainda existe a possibilidade de comprar direto do fornecedor, que hoje a CBC é a maior fornecedora aqui de cartuchos e munições do Brasil. Se eu não estou enganado, é a única, a não ser que a gente fale sobre os importados, né? Mas fabricação nacional, se não me engano, acho que a CBC é a única fábrica competente no nosso país. Então, a gente tem a possibilidade também de fazer a compra direta. Mas tudo conforme a lei, todo em cima da documentação e através das autorizações do Exército Brasileiro. Até para dar certo, né? O esporte continuar, né? Porque eles têm que ter controle. Então, o Jusceli foi comprar na loja do João. O João fez a venda, mas as informações que o João vai passar dos cartuchos que o Jusceli comprou tem que bater. Então, o Jusceli comprou 100 cartuchos. Legal. E aí você tem uma planilha também no teu clube que você precisa preencher pela habitualidade. Então, se você vai treinar ou competir, você tem que registrar o teu treino ou a tua competição para você dizer aonde que estão indo os teus cartuchos e para justificar uma nova compra. Então, entendi. Todas essas informações são fiscalizadas pelo Exército e tudo tem que bater. Senão, você corre o risco de você não ter a condição de renovar a tua habilitação para poder continuar como um atirador esportivo. Senão o Exército diz, não, peraí, cara, tu não está competindo, tu não está treinando, só quer comprar cartucho, então não faz sentido. Ela tem uma forma de controle, né? Isso, e segurança, né? Segurança. Você exime com que pessoas que não fazem parte desse meio e que teriam acesso a esse tipo de insumo ou desse tipo, para que não seja desviado o intuito, né? A gente está lá para poder praticar um esporte. E é um esporte, inclusive, olímpico. Nós temos grandes nomes que são referência no tiro olímpico, né? E nós estamos aí nessa mesma pegada. Juliano, até perguntar aqui, essa questão do tiro ao prato, ele é um esporte como qualquer outro, né?
Não é só a pessoa achar que tem o talento para atirar que ela vai conseguir. Ela tem que ir lá treinar, manter uma constância e tal para tu conseguir ter um nível competitivo com outros atletas, né? Tu tem uma rotina de treinos assim durante a semana ou só final de semana? Como é que funciona ali a tua rotina? Excelente pergunta, João. Como qualquer outro esporte, sim, exige dedicação. Já fazem 5 anos que eu participo do clube e eu vim mantendo um ritmo de treino mais constante já fazem uns 2 anos para cá. Então eu treino pelo menos uma vez na semana e algumas das vezes praticamente no final de semana também. Mas isso depende muito dos meus companheiros, né, dos meus colegas atletas, porque como a dinâmica do tiro, da competição, sempre se dá com os colegas junto, então eu atirar sozinho é diferente pelo tempo que eu tenho depois que todos os outros colegas atiraram. Então a dinâmica da competição sempre atirando com pessoas junto. Então se eu for atirar sozinho, mesmo que eu quisesse, com qualquer horário, então eu também acabo dependendo muito do time para poder estar desempenhando melhor. É um trabalho em equipe. Isso. O esporte ele é tanto individual quanto em equipe, mas a alma dele inteira é um esporte em equipe, sem dúvida. Ah, legal, né? A gente pensa que é só chegar lá e treinar no tiro, mas tem que ter os teus companheiros junto também para você ter aquele ritmo, né? E ainda para falar um pouquinho do esporte, Juliana, como é que tu começou? Quando que tu decidiu, hoje eu quero começar a atirar, eu quero ter a minha arma, quero praticar esse esporte? Como é que foi esse processo para ti? Eu sempre gostei, né? Nós somos uma geração onde, quando pequenos, nós tínhamos as armas de espoleta. Eu gostava muito de assistir filme, eu gostava muito do Rambo. Então, assim, era fissurado. E revolvinho preto, aí tinha as espoletinhas que colocava, né? Vermelhinha. Isso aí. E aí tinha as bolinhas que tu colocava no outro lado. Isso aí. Isso era o sucesso A primeira arma a gente nunca esquece. Isso é verdade. Isso era da época lá quando surgiu os primeiros Win99. Isso. Então, essas armas e as espoletinhas você comprava nas lojas do Win99. E essa era a alegria da nossa geração. Isso fez com que eu crescesse e tivesse a consciência de que quando eu pudesse estar apto e tivesse condição para comprar minha própria arma, eu fosse atrás. Isso aconteceu. Comprei uma arma para defesa pessoal, para poder deixá-la dentro da minha casa. Mas aí eu percebi que eu não poderia treinar. Porque todo mundo que tem arma para defesa pessoal, você não pode tirá-la de dentro do teu endereço que está registrado. Até porque o porte e a posse são coisas diferentes, né? Sim. Excelente colocação e é muito confuso para muitas pessoas. Isso aí, confunde. A posse de arma significa que eu estou apto para ter uma arma registrada no meu nome e eu posso ter ela no endereço selecionado. O porte significa que eu posso portar, eu posso ter a arma junto comigo, a pronto uso, municiada, então pronta para disparo, em qualquer lugar que eu for. Então, se eu tivesse o porte e eu quisesse vir até aqui, então eu poderia vir com a arma aqui, poderia vir armado. Mas eu não tenho porte e eu não posso fazer isso. Então, não trouxe, inclusive, nem a arma que eu treino, porque eu só posso levar ela da minha casa para o clube, porque eu sou um atirador esportivo. Eu não posso ir para qualquer outro lugar a não ser o meu clube de tiro, ou o clube onde eu for participar. Então, isso é bem legal falar, que é uma dúvida bem comum, essa parte uma certa confusão até que fazem. E então, a partir daquele momento eu descobri que eu não poderia estar treinando. Eu não fazia parte de nenhum clube, eu tinha uma arma e que o intuito era me defender caso uma eventual dificuldade, mas eu não sabia operar. E eu ia operar isso aonde? Aí foi que eu fui atrás, eu conheci pessoas que faziam parte já dessa associação e que me convidaram para ir lá conhecer e saber como é que funcionava toda a dinâmica e entender um pouco mais, e me apresentaram outro esporte, então a modalidade do tiro ao trap, no tiro ao prato, que a gente chama de trap, e é o tiro com a calibre 12. E aí me apaixonei, porque é um tiro dinâmico, é diferente de você fazer um tiro ao alvo, onde o teu alvo fica parado, ele é um papelão, fica estático, e você faz os teus disparos. E quando você faz o tiro de arma curta, esse tiro ao alvo, você não tem equipe. Você faz o teu tiro sozinho lá no stand. Você pode ter mais atiradores junto, mas você não compete atirando um por vez, como tem essa dinâmica do tiro ao prato. O Jocely vai fazer os tiros no tempo que ele quiser, indiferente dos que o João for fazer, indiferente dos que eu for fazer. Então, a gente não depende exatamente um do outro. Agora, daí, essa dinâmica aqui foi a que me conquistou. E aí fui comprando arma. Hoje eu atiro com uma arma diferente. Já fui melhorando. Assim como você começa a jogar bola,
A tua primeira chuteira, ela sempre de um certo nível, onde você está se adaptando. Aí depois você vai comprando uma melhor, conforme você vai indo. Então, hoje eu já estou tirando com uma arma um pouquinho diferente da minha primeira e estou conseguindo desempenhar também um pouco melhor. Até um pouquinho para quem entende, qual que é a tua arma hoje que tu usa? Hoje eu atiro com uma arma de origem turca. Ela é importada pela própria CBC. Ela vem com a marca da CBC, mas ela é de fabricação turca. Ela é da Khan Arms. É um nomezinho difícil de pronunciar e de escrever, mas é uma arma de origem importada. E a diferença principalmente para os leigos, você fala, vai atirar do mesmo jeito? Atira do mesmo jeito. Vai quebrar os pratos do mesmo jeito? Possivelmente. Mas a diferença está principalmente na estrutura de forja dos canos e na durabilidade da arma. Então, armas melhores fabricadas e com um know-how, com pessoas que têm já projetos mais antigos, mais elaborados, por mais simples que seja esse produto, esse projeto, eles acabam dando uma certa diferença. E, de novo, né, eu saliento aquilo que faz a diferença. Um pratinho, se essa diferença da arma mais simples para um pouco mais sofisticada vai me ajudar a quebrar um prato a mais, talvez seja o meu campeonato que esteja em jogo. Né? Olha só. Pode até ter sido esse que você ganhou também, né? Porque, que nem tu falou, acho que até que nem tu tá falando um exemplo de jogar bola, chuteira e tal. Tem a chuteira que ela é igual a todas, né? Só que sempre tem uma que tem um detalhezinho melhor, é mais macia e tal, né? O que ajuda o cara a jogar melhor ou não. Mas também não depende do cara ter uma baita arma na mão e não saber atirar, né? É verdade. Tem que ter o treinamento. E né? aquele encaixe, né, João? Então, se calça a chuteira, ela veste no teu pé e fala, cara, talvez ela não seja nem a melhor chuteira de todas, mas ela vestiu no teu pé como se fosse uma parte dele. A arma vai ser a mesma coisa. Então, quem tem... até segue uma dica, quem tem curiosidade e gostaria de ingressar nessa parte do esporte, não adianta você comprar a arma só pela beleza ou só pelo calibre, só porque um amigo teu... Ou mais cara também, né? Não vai adiantar, você precisa experimentar principalmente a parte da empunhadura, a forma onde a tua mão vai encaixar e a forma como você vai conseguir desempenhar o teu tiro. Porque existem tamanhos diferentes, existem calibres diferentes, existem finalidades diferentes. Então, se você quer uma arma para defesa pessoal e você quer que ela seja fácil de você guardar ou de você esconder, então ela precisa ser menor. Ser menor significa que vai ser mais difícil de você acertar um alvo. Porque, teoricamente, quanto mais comprido seja o cano, mais chance eu tenho de acertar com precisão. Então, por isso que os tiros de sniper, tiro lá dos fuzis, então quem assistiu o filme do sniper americano ou qualquer outro de guerra, então são sempre armas longas, nunca são armas curtas. Então, tiro de precisão, quanto maior a precisão que você precisa, geralmente é maior o tiro o cano da arma. Então, você precisa pelo menos experimentar, né? Saber qual é a finalidade, ter isso claro para ti e buscar principalmente essas lojas, né? Abriu bastante loja nesse período o qual a gente vem vivendo e eles têm muita capacidade, tem boas lojas aqui na nossa cidade e podem estar ajudando o pessoal a tirar as dúvidas e experimentar principalmente. Show de bola, hein, João? Muito legal, muito legal. Um esporte totalmente diferente, né? E até desperta uma curiosidade na gente, né? Porque sim. Geralmente a gente vê imagens, enfim, mas a gente nunca entrou, pelo menos, o João acredita a fundo, né? Com alguém que pratica, que é associado ao Clube de Tiro Egídio Bota, é isso mesmo? Exatamente. É um clube de tiro que começa bem novo com sonho e aí há 5 anos participa de competições e tem esses resultados. Quer dizer, desperta na gente, eu acredito que quem está vendo também, algo a mais, né, nesse esporte. Não até para nós aqui que estamos aqui, né, a gente fica imaginando também a adrenalina que deve ser, né? Enquanto tu tá vendo o teu adversário ali atirando, você já tem que estar pensando, né, no teu tiro, né? É uma adrenalina... E uma técnica que você precisa ter e sempre ser afiada é o teu poder de concentração. Porque como é muito comprido o tempo o qual você fica lá disposto a atirar, que você precisa atirar, então você tem que estar com um poder de concentração que seja firme e contínuo. Então esse é o maior desafio de quem já tem cancha de tiro, que consegue fazer os seus tiros, já consegue acertar com facilidade. Então o maior desafio é com a própria cabeça, né? E não mais, imagino, né? E não mais com a técnica, porque depois que você faz o alinhamento da arma, você consegue entender a dinâmica, você consegue treinar
Você acaba adquirindo memória muscular. Então, muito tiro acaba sendo automático. Só que tem coisas que você precisa ajustar dentro da tua cabeça, principalmente na parte da concentração, da respiração. Porque se eu tô lá muito nervoso, até como eu tava lá para poder acertar todos, com uma diferença só de um para poder ganhar o campeonato, você imagina como fica. O coração quase saindo pela boca. Então, técnica de respiração para você poder manter o foco, manter a concentração, não tremer, porque quanto mais acelerado, quanto mais pressão eu tenho, mais chance eu tenho de tremer. E quanto mais eu estiver tremendo, mais difícil vai ser de eu acertar meu tiro. Então isso faz com que sejam coisas a serem melhoradas com o tempo. Então, acertar, tecnicamente é fácil. Mas você ter continuidade, acertar bastante e manter esse ritmo é o desafio do esporte em si. Eu ia até falar que hoje talvez o teu maior desafio seja o psicológico, né? Porque, por exemplo, nesse teu exemplo ali que tu vê o cara acertando ali, só um tiro que ele errou, né? Daí tu chega na tua vez e você fica... Cara, só um. Ele só errou um. O que tu tem que fazer naquela hora que tu, tipo, não pode se desesperar? Tu acabou de falar, né? Não pode se desesperar. Mas aí tu consegue concentrar, ter a tua consciência que eu vou conseguir. Em nenhum momento tu pode dizer que não consegue, né? Sim, porque se eu aceitar um resultado ruim, então significa que eu já vou entrar com uma chance de ter um resultado ruim. Ali a minha cabeça tava mil porque eu não tinha chance de errar nada. Eu não podia errar nenhum porque estava em jogo a vitória do campeonato. Então era a etapa decisiva para resolver tudo. Então, colocar na cabeça que eu tinha essa responsabilidade, mas eu tentei não pensar nos 50 tiros. Eu pensava de um tiro por vez. A cada momento que eu empunhava a arma, que eu fazia mira, eu me colocava na postura do tiro, eu tentava zerar minha cabeça, zerar os pensamentos, mas isso é muito complicado de fazer. Mesmo que a tua imaginação ela continue aflorando coisas, né, na tua cabeça, mas deixar o prato sair, respirar, chegar nele e puxar o gatilho. Aonde tu precisa fazer. O que tu precisa fazer. E, como eu sempre fiz, só que tentando tirar aquela pressão de fazer os 50 acertos, né? Porque se eu tivesse pensado, eu não posso errar, ia vir com certeza mais do que um erro, né? Eu tô com uma dúvida aqui, eu sei que nós estamos quase nos caminhando para o final, né, João? Mas sim, dúvida que eu fiquei pensando aqui. O esporte, o tiro no prato, tem alguma coisa a ver? Porque antigamente a gente via bastante filmes, faroeste principalmente, e algumas culturas de algumas regiões, de alguns países, onde a caça era chamada caça ao pato. Tem alguma coisa a ver, Juliano? Aqueles atiradores que ficavam, exemplo, em plantações de arrozais, posicionados, e o pato saía voando e eles atiravam. Tem alguma coisa a ver ou eu estou enganado em relação a isso? Tem. Essas duas modalidades que o clube que eu participo tem, que é o tiro ao prato e o tiro à hélice, eles são baseados em cima do tiro de caça. Então, ele é um tiro de caça, só que sintético. Ao invés de você depender do animalzinho lá para você atirar, você tem o prato ou você tem uma hélice. Que o tiro da hélice é um pouquinho diferente, uma dinâmica muito mais até parecida com o tiro da própria caça. Ele imita o tiro de perdiz. Eu nunca cacei, eu não sei dizer qual seria, mas ele não tem a mesma uniformidade do prato. Interessante. E ele sai uma hélice, como se fosse uma hélice de ventilador, de 5 caixinhas diferentes. E se você enxerga as caixinhas, mas você também não sabe para onde a hélice vai sair. Ali elas não mexem, só que como ela sai girando e ela tem uma rotação, e ela tem a maquininha ela faz um ângulo para poder empurrar a hélice e ela sair girando, tanto ela pode sair para cima e cair, ela faz movimentos não uniformes. Imita diretamente a caça dos animais. Interessante. Cara, que loucura, né? Que história. Juliano Marció, né? Vamos caminhar para encerrar o programa, né? Porque aqui o ponto já está incomodando, faz umas 10 mensagens aqui, ó. Que tem que acabar o programa, né? Porque nós temos um ponto aqui, Juliano, um ponto, né? Um ponto chamado Maria. Um ponto chamado Maria, né? Daí ela já E nós temos a nossa programação aqui, que só tem um programa, mas tem que acabar igual de qualquer jeito, né? Tá certo. Mas então tá, gente, muito obrigado pela audiência de quem está assistindo a gente. Juliano, muito obrigado por ter vindo até o nosso programa. Jocely, também agradecer mais uma vez essa parceria. Quem quiser assistir o Sportcast está disponível no Facebook, no Instagram não. No Instagram tem os cortes que vai sair também, né? Tem uma coisa bem interessante aqui. Tem vários cortes aqui que a gente vai
vai colocando ao longo da semana. Mas tem no Spotify e também no Deezer. Jusceli, muito obrigado então pela sua presença. Valeu, obrigado. Aqui. Esse assunto aqui é muito legal. Quem quiser convidar pessoas para dar indicações para nós, para trazer pessoas aqui para falar de qualquer esporte, seja o tiro ao prato, seja qualquer esporte do cotidiano ali, é bem-vindo e pode vir aqui no nosso programa. Show, gente. Muito obrigado, Juliano. É um prazer imenso ter você aqui, porque é a oportunidade de aprender mais, né? Com certeza. Juliano, obrigado. Suas considerações finais, por gentileza? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o esporte, o hobby que eu pratico. E eu gostaria também de agradecer e dedicar o prêmio que eu tive. O meu irmão, que é meu sócio, me incentivou sempre muito. Todo o pessoal lá do clube, os meus colegas, os meus amigos, ao presidente do clube, o César, que sempre foi um entusiasta e sempre fez com que o clube prosperasse. Se o clube está ali até hoje, então o César é o responsável. Então aqui vai um abraço a todos os meus colegas, muito obrigado, porque eles também são incentivadores. A gente consegue crescer junto, porque como a gente estava conversando antes, né, nós dependemos de um resultado individual, mas é na coletividade que a gente acaba crescendo. Então, esse troféu, esse campeonato é dedicado a todos eles que me ajudaram a chegar nesse Como é o nome do irmão? Resultado. Fabiano. Grande Fabiano. Isso aí. Abraço. Fechou, então. Convida eles para assistir o programa, né? Tem que convidar, tem que vir assistir, né? Mas se eles não forem fazer sozinho, depois eu mando o link. Legal, bacana. Tá certo, gente. Muito obrigado, então, mais uma vez pela audiência. Voltamos, então, toda quarta-feira com o Sportcast. Um grande abraço. Valeu!